Como ajudar o seu cliente a perdoar? Puxa vida, eu sei que esse é um assunto delicado, sei que na maioria das vezes a pessoa tá com aquela sensação de que ela não fez nada errado, de que se aconteceu alguma coisa na vida dela e que ela tá magoada, ela tá chateada é porque alguém fez mal pra ela. Então, geralmente ela chega no consultório com essa visão de que ela é vítima e de que o outro é um vilão. Como ajudar essa pessoa a ressignificar tudo isso, como fazer com que ela entenda o verdadeiro significado do perdão, porque sempre vai acontecer de alguma história, alguma questão, algum relacionamento, alguma situação mal resolvida vir à tona na hora que você está conversando, na hora que você está entendendo a necessidade do seu cliente, e aí você pode ter alguns argumentos para começar a falar sobre esse assunto, ajudar a pessoa a entender que se ela continuar carregando essa dor, isso não vai ajudar ela em nível nenhum, e que transformar ela mesma numa vítima e o outro num vilão só vai piorar a situação. Então, como ajudar ela a perceber o real significado, né? O que é o perdão? Porque a gente tem uma visão muito distorcida do que é perdoar. E hoje eu quero trazer para você a visão do que eu estudei, inclusive na física quântica, gente. Porque isso já tem estudos. A lei do perdão é uma lei. O perdão é uma lei. Ela não é simplesmente uma teoria religiosa. Perdoar faz parte da nossa realidade. E o que significa então o perdão? Vem comigo pra gente falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Primeira coisa, gente, o que significa perdoar? Na minha concepção, né, e até diante de tudo que eu já estudei sobre o assunto, perdoar é aceitar, é concordar. Essa coisa que a religião trouxe de que o perdão é a redenção dos pecados faz a gente se sentir um fracasso, faz a gente odiar a ideia do perdão e faz a gente não entender o real significado dele na prática. Então, para mim hoje, perdoar é aceitar, é concordar com tudo como foi, porque não importa a situação, não importa a dor que a pessoa está carregando sobre uma situação, se a pessoa magoou, se a pessoa chateou, o que foi que aconteceu, não importa. O importante é que houve uma situação em que a pessoa passou por uma dor emocional, por um trauma, ou seja o que for, e que o caminho para ela sentir paz no coração e abrir espaço para coisas novas, para que ela tenha uma realidade melhor, para que novos relacionamentos surjam, para que as coisas fluam na vida dela, ela precisa do perdão. E mais importante que perdoar é se auto-perdoar. Vamos refletir profundamente essa ideia, esse conceito do auto-perdão na prática, tá? O que acontece? Vamos imaginar que, sei lá, na minha infância eu passei por uma situação, posso até usar o meu exemplo pessoal. Eu acreditei por muito tempo que o meu pai tinha me abandonado quando os meus pais se separaram. Só que isso nunca foi verdade. Eu criei essa realidade dentro de mim porque era uma forma que eu tinha de chamar atenção, de me vitimizar, né? Então, por um bom tempo eu dizia para as pessoas que meu pai nunca me ajudava, que meu pai nunca estava próximo, que o meu pai tinha me abandonado. E na verdade ele nunca me abandonou, ele sempre esteve muito presente na minha vida, ele sempre me ajudou de todas as formas que ele pôde na condição que ele tinha. Depois, na vida adulta, com as terapias holísticas que eu fui ressignificando isso e mudando a forma como eu via e como eu percebia a minha realidade com relação ao meu pai. O que acontece? Por um bom tempo eu me senti vítima, a filha vítima, coitadinha, abandonada, e o pai era o vilão, aquele que me abandonou. E aí o que acontece? Quando a gente, nesse caso, né, se sente abandonado, rejeitado, quando alguma situação de dor aconteceu e eu tô magoado, tô chateado com aquilo, no fundo, lá no fundo, a gente não admite isso, tá? Mas a gente sempre sabe que errou em algum nível. A gente carrega a dor de ter errado, de ter fracassado. Então, lá no fundo, no meu caso, eu precisava resgatar o amor próprio para entender que eu não cometi erros como filha. Meu pai não me abandonou porque eu estava errada em algum nível, certo? Então, o primeiro passo para perdoar é se auto-perdoar e aceitar quem eu fui. Amar o meu passado como ele foi. Porque eu não posso voltar lá atrás e mudar minha realidade lá do passado. Mas eu posso parar de carregar essa dor hoje, agora. Então, para mim, perdoar é ressignificar uma dor que eu carrego e que só causa peso, e que só causa medo, e que só causa raiva, mágoa, e não vai me ajudar
em nada. Quando eu não perdoo, eu não tenho paz de espírito. Quando eu não perdoo, eu sofro com essa dor e eu carrego isso como eu disse antes, um peso que ocupa espaço mental, ocupa espaço na minha vida e eu não consigo abrir espaço para o novo. Então, por exemplo, uma pessoa que está num conflito de relacionamento, sei lá, terminou um casamento, um relacionamento em que o cônjuge magoou, chateou, fez alguma coisa errada com ela. No fundo, a gente sempre, lá no inconsciente, a gente não admite isso, mas a gente sente uma pitada de que, puxa, eu fracassei em algum ponto, por isso essa pessoa fez isso comigo. Por isso que o que ela fez me machucou, porque eu não tenho fé em mim, eu não acredito em quem eu sou. Uma pessoa que começa a ter fé em si, uma pessoa que começa a construir sua autoimagem de sucesso, uma pessoa que vai ressignificando a maneira como ela se vê, ela não se magoa tão facilmente. Ela pode até ter um estressinho ali, momentâneo, ter uma discussão, ouvir uma crítica e não gostar, mas ela não se fere mais. Ela perdoa naturalmente, porque perdoar é a gente aceitar. É aceitar que o outro tem limitações. É aceitar que eu tenho limitações, que eu não sou perfeito. Quando a gente não se perdoa, é porque a gente quer ser perfeito, mas a perfeição não existe. Nós não somos perfeitos. E a gente tá aqui nesse mundo para errar. Então, tudo isso eu posso trazer como argumentos para ajudar o meu cliente a começar a ver tudo de forma diferente. Primeira coisa, você tem que dizer para essa pessoa, você tem que começar a trazer um conceito para ela de que não existe vítima, vilão, culpado. Ela é responsável. Nós somos autorresponsáveis. O que a pessoa me fez, né, quando tem uma situação ali em que eu precisaria perdoar alguém, eu vou tratar de me auto-perdoar para resolver dentro de mim essa dor. Se a outra pessoa continuar fazendo mal ou se ela faz mal para ela mesma ou para os outros, eu não tenho que me envolver na dor do outro. Eu não tenho que eu ir lá resgatar nada com ela, mas eu tenho que resgatar dentro de mim o meu amor próprio para que eu possa me perdoar, aceitar, concordar e não querer excluir. Porque quando eu quero excluir essa dor, quando eu quero tirar essa mágoa de dentro de mim, mas eu não ressignifico, eu não perdoo, eu não aceito, isso se torna maior. Porque nós somos regidos por leis. Como eu disse, uma delas é a lei do perdão. Naturalmente, nós nascemos para perdoar o outro. Dentro de você, na sua alma, na sua essência, você tem muito mais aptidão para perdoar do que você imagina. Mas te fizeram acreditar que você tem que ser magoável, que você tem que ser forte, que você não pode levar desaforo para casa. Grandes coisas. Você leva sim desaforo para casa. E pior, para dentro da sua alma. E aí você carrega aquela dor por anos, não resolve, e isso só faz você empacar na vida. Porque cada uma dessas mágoas que eu não perdoo, cada uma dessas situações que eu fico somatizando, vão criando espaço na minha mente, são preocupações que ficam ali drenando a minha energia. E aí eu não tenho disposição, eu não tenho vitalidade, eu não tenho vontade de fazer coisas novas e diferentes, porque aquilo tudo que tá dentro de mim, eu não resolvo. Então, não perdoar te faz muito mais mal do que ser humilde e perdoar. Como eu disse, perdoar não é ir lá falar com a pessoa, não é dizer pra ela eu te perdoo. Não, gente. O processo é auto-perdão, é autoaceitação, é autoconhecimento. Muito mais do que você ir lá falar com a pessoa. Você não precisa procurar ninguém para resolver isso. Eu não precisei nunca falar o que eu falo para vocês nos vídeos pro meu pai. Mas naturalmente, a gente foi ressignificando o nosso relacionamento. Naturalmente, hoje a gente tem um relacionamento muito mais saudável, a gente se dá muito bem, a gente se fala, a gente se... Até faz tempo que eu não falo com meu pai, tenho que falar com ele. Ele tá de aniversário essa semana, eu vou falar com ele, com certeza. Certo? Então, eu preciso ressignificar o processo internamente. Esse é o nosso papel como terapeuta, ajudar a pessoa a ressignificar dentro dela aquilo que ela acredita. De novo, estamos falando de crença. Ela acredita que ela tem que ser magoável, ela acredita que ela tem que falar tudo o que ela pensa, ela acredita que ela tem que machucar as pessoas. Quando, na verdade, o que ela tá fazendo pro outro tá ferindo muito mais ela mesma. Aquilo que eu digo pro outro é aquilo que eu constantemente digo pra mim. Todas as pessoas que criticam o outro, que ofendem, que falam atrocidades, elas podem e vão fazer mal para outra pessoa, com certeza, né? Com as palavras delas, mas aquilo machuca muito mais elas. Por isso nós precisamos primeiro ter consciência do auto-perdão. No momento em que eu me perdoo e eu aceito quem eu sou de verdade e eu paro de querer ser alguém forte para mostrar ou provar para os outros que, ó, meu Deus, eu sou incrível, mas eu começo a nutrir internamente quem eu sou de verdade, naturalmente eu me torno uma pessoa que eu perdoo as coisas. Porque não adianta eu ficar somatizando. É pior. Quando as pessoas ofendem, quando as pessoas magoam, guardar isso aqui dentro é muito pior. Então faça esse trabalho de voltar para dentro e ajude o seu cliente a fazer isso, porque o perdão cura, gente. A lei do perdão é uma lei que ensina que a gente cura qualquer coisa que esteja causando desordem na nossa vida. Quando eu aceito, eu perdoo, eu concordo,
eu me coloco disponível para a vida. Quando eu não faço isso, eu bloqueio, eu crio uma barreira muito maior, principalmente nos relacionamentos. A maior dificuldade, muitas vezes, que as pessoas vão encontrar nos relacionamentos é com relação a isso. Falta de amor próprio, falta de auto-perdão. Quando elas começam a ressignificar isso, tudo começa a mudar em torno delas. Então, até vou deixar aqui que eu anotei 2 frases que vocês podem ensinar os clientes de vocês para ressignificar quando elas estão sentindo mágoas, foram ofendidas, estão chateadas com algo, para que elas façam esse retorno para dentro delas e para que não necessariamente elas tenham que procurar a pessoa que magoou elas, mas para que elas possam fazer esse retorno para dentro, mudar e ressignificar internamente, que naturalmente o relacionamento ele vai se equilibrar no momento certo, na hora adequada. Essas pessoas podem se encontrar, resolver, conversar, mas isso tem que ser fluido, não tem que ser forçado. E muitas vezes não precisa acontecer nada entre 2 pessoas que se machucaram ou se magoaram. Simplesmente uma delas tem que tomar a iniciativa de ressignificar o que aconteceu entre elas. Que aí naturalmente a outra também vai ter oportunidades de fazer isso e num determinado momento, se for importante, vão se reencontrar e resolver o que for preciso. Se não for importante, cada um segue a sua vida, mas abrindo espaço para o novo. Isso é muito essencial, isso é muito importante, gente. Vocês não sabem o quanto ajudar o nosso cliente a perdoar e a gente treinar essa coisa do perdão e do auto-perdão faz a gente mudar a nossa realidade. É um dos exercícios mais poderosos que existem para qualquer coisa na vida. Se a pessoa está com um problema financeiro e ela tem histórias de dor com relação a dinheiro, ajude ela a se auto-perdoar e aceitar tudo como foi, para que ela possa daqui para frente criar uma nova realidade, uma nova história, desenhar um novo caminho com relação à sua vida financeira. Porque a gente está falando muito de relacionamento, mas isso ajuda para as finanças, ajuda para o profissional, porque às vezes a pessoa carrega dores de trabalhos que ela já fez, ou de um profissional, de algo que ela viveu que não foi legal. E aí ela carrega isso por anos e anos e anos. Cada emprego que ela vai, ela acaba atraindo as mesmas situações, o mesmo perfil de colega, passa pelas mesmas perseguições. Por quê? Porque ela continua mantendo a mesma personalidade, a mesma consciência. Ela não se auto-perdoa, ela não perdoa tudo como foi, ela continua levando isso para a vida dela para sempre. E sempre vai ser assim. É como se ela ficasse num ciclo em que aquilo sempre se repete, se repete, se repete. Por quê? Porque ela não ressignificou. E o primeiro passo para ressignificar é aceitar, é concordar. Depois eu vou para os próximos passos desse caminho, dessa jornada. Então eu vou deixar 2 frases que eu uso muito, inclusive são frases, mantras, né, que eu uso no meu dia a dia. Eu mesma faço isso até hoje, sem ter motivo, mas eu trabalho isso constantemente. Por quê? Porque de repente a gente, sei lá, ficou longos anos se autopodando, carregando dores e coisas que são até inconscientes ainda. Então eu fico me trabalhando isso diariamente. Na hora da caminhada com os cachorros, eu sempre uso essas 2 frases todas as manhãs, tá? Vai lá, o pessoal vai botar na tela pra vocês. Eu me perdoo, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu te perdoo e eu te aceito do jeito que eu sou. Pode até fazer algo assim, memórias inconscientes, dores inconscientes. Eu te perdoo e eu te aceito do jeito que você é, né? Aí eu posso fazer um trabalho de ressignificar até memórias inconscientes. Se tem alguém que você precisa perdoar, mas sempre comece fazendo isso com você. Eu me perdoo e eu me aceito do jeito que eu sou. Por todas as coisas erradas que eu já fiz, por todas as coisas que eu não gosto em mim, por tudo aquilo que já aconteceu e que eu não ressignifiquei, por todas as mágoas que eu guardei, por todas as vezes que eu me coloquei em dúvida, por todas as vezes que eu deixei o medo ser maior que eu. Eu fico dizendo essas coisas. E aí eu termino a frase dizendo, eu me perdoo e eu me aceito do jeito que eu sou. E aí eu sempre penso, pessoas, situações, coisas que muitas vezes eu nem sei que estão me incomodando, eu te perdoo, eu te aceito do jeito que você é, ok? Se você tem consciência, você pode até aplicar pensando em algo, ou em alguém que te machucou, que causou algum dano a você, que você acredita nisso nesse momento. Mas o primeiro passo é a gente fazer esse processo interno, para depois a gente jogar isso externamente, né? E aí fazer com alguém ou com algo que esteja nos incomodando, interferindo de alguma forma e que a gente precisa se libertar desse processo. Certo, gente? Então, ajude seu cliente a abrir o coração dele, porque às vezes a gente tem tanto amor guardado que a gente não sabe expressar isso. E aí a gente expressa através da dor, mas que a gente possa cada vez mais ter esse despertar para que a gente também consiga ter condições, tenha ideias, tenha como ajudar o nosso cliente. Porque se você estiver passando por esse processo e ressignificando em você, você vai ter uma experiência para compartilhar com as pessoas e fica tudo mais claro, fica mais fácil até de ensinar aquilo que a gente está aplicando na nossa própria vida. Por isso que aqui eu vou dando essas dicas e eu também vou falando de como você pode fazer na sua vida, na sua trajetória. Porque é isso que fortalece o terapeuta, gente.
gente. É o nosso processo de evolução, é a gente ressignificar as nossas dores que faz com que a gente tenha coragem e confiança de ajudar as pessoas a ressignificarem as delas. Lembrando que cada caso é um caso, cada situação é diferente, mas eu sempre trago um overview de tudo aqui para você ter algumas dicas, algumas orientações e assim poder se organizar, se estruturar para que você consiga estruturar também o seu trabalho, o seu atendimento de consultório. Beleza? Se você não está acompanhando, a gente tem feito vídeos agora, ultimamente no canal, sempre mostrando alguns casos de consultório, como iniciar os processos, o que fazer para que a gente possa auxiliar os nossos clientes nos nossos atendimentos. É só você dar uma conferidinha no canal que você vai ver várias dicas e orientações sobre vários assuntos diferentes. Beleza? Se achou que esse vídeo pode ajudar outros terapeutas, manda esse link para eles e bora lá fazer acontecer. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.